e que o isolamento deveria ir até o fim de abril. Aqui no Reino Unido, o governo adiou ao máximo a data para adotar o isolamento obrigatório. Sair às ruas só para fazer compras no mercado, na farmácia e para algumas categorias profissionais, como jornalistas, trabalhar. E o isolamento também atingiu o primeiro escalão do governo britânico. O primeiro-ministro Boris Johnson revelou numa de suas redes sociais que testou positivo para a Covid-19. I've developed mild symptoms of the coronavirus, that's to say, a temperature and a persistent cough. And on the advice of the chief medical officer, I've taken a test that has come out positive. So I am working from home, I'm self-isolating, and that's entirely the right thing to do. Pouco mais tarde foi a vez do ministro da Saúde, Matt Hancock, confirmar que também está com a doença. Na quarta-feira, o príncipe Charles, o primeiro herdeiro do trono britânico, também confirmou que foi contaminado pelo novo coronavírus. O número de mortes pela Covid-19 subiu para mais de 750 e o de casos confirmados passa de 14.500. Se na primeira quinzena de março Boris Johnson insistia em manter escolas abertas e apertar as mãos das pessoas em compromissos públicos, agora o discurso mudou. Thank you to everybody who's doing what I'm doing, working from home, to stop the spread of the virus from household to household. That's the way we're going to win. We're going to beat it, and we're going to beat it together. Stay at home, protect the NHS, and save lives. Olha, a Covid-19 começou pela China, se transformou em pandemia a partir da Europa e já chegou a outros continentes, África, Oceania, Américas. De toda forma, mesmo com os Estados Unidos sendo o novo epicentro, a realidade que nos chega de países da Europa é mesmo dramática. O número de mortos cresce numa velocidade impressionante. A falta de estruturas de atendimento médico em alguns dos países chamados de desenvolvidos é visível. A torcida é para que no nosso imenso Brasil a gente aprenda e tire lições desses fatos dramáticos a partir do continente europeu, que não devem servir de exemplo para nós e para ninguém no mundo. A Itália voltou a registrar números recordes de mortes e novos casos de Covid-19. Há um mês, o prefeito de Milão saiu em defesa de uma campanha contra o isolamento adotado para evitar a transmissão do novo coronavírus. Agora, com italianos devastados, ele disse que se arrependeu. E fará concerto solo. O prefeito de Milão, Giuseppe Sala, anunciou um concerto de Andrea Bocelli para o domingo de Páscoa, na Milão deserta, sem público. O prefeito quer dar um presente à sua cidade, capital da Lombardia. É que um mês atrás, com parte do norte do país isolada, ele chegou a divulgar um vídeo com a campanha Milão Não Para e propôs aos cidadãos que a cidade continuasse as suas atividades. A Lombardia tinha mais de 200 contaminados pelo novo coronavírus e 12 mortos. Hoje tem 37 mil casos positivos e mais de 5 mil mortos. Há poucos dias, num programa da TV italiana, RAI, o prefeito de Milão reconheceu que errou e se desculpou. Hoje a Itália viveu o seu recorde de mortos nesta pandemia, 960 nas últimas 24 horas, e ultrapassou o número de contaminados na China com mais de 86 mil positivos. Às 6 da tarde, hora da Itália, 14 em Brasília, o Papa Francisco caminhou embaixo da chuva na Praça São Pedro vazia. Subiu os degraus do sagrado da Basílica. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Estava ofegante quando iniciou as orações pelas vítimas e para que o mundo consiga enfrentar esta pandemia. Uma dor tenebrosa se abate sobre o mundo, disse o Papa. Francisco rezou diante do crucifixo que, segundo a tradição cristã, salvou Roma da peste no século XVI, e o beijou. Com o Santíssimo Sacramento nas mãos, benzeu os 4 cantos do mundo. De volta às notícias do Brasil, pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro estão desenvolvendo uma espécie de respirador que pode auxiliar no tratamento de casos graves do novo coronavírus. O aparelho é bem similar aos utilizados em hospitais,
mas tem um custo muito menor e poderia ter produção em larga escala. Essa máquina ainda não está pronta, mas com sorte daqui a uma semana já poderá ser testada em um paciente com Covid-19. E se esse teste for bem sucedido, a máquina poderá ser produzida em larga escala e salvar vidas. Este ventilador pulmonar mecânico está sendo produzido pelo Instituto de Pesquisa COP da UFRJ. Na teoria, e pelos primeiros indícios no laboratório, seria capaz de cumprir a mesma função que os respiradores comerciais, usados em hospitais. A diferença é que essa nova máquina não teria um acabamento tão complexo e por isso sairia muito mais barato. Nossa expectativa é de que esse equipamento comece a ser produzido em, digamos, 1 a 3 semanas. O Sistema Único de Saúde tem 46 mil respiradores à disposição e o Ministério da Saúde disse que ainda pretende adquirir mais 17 mil. Esses equipamentos são usados por pacientes com diversas doenças e que sofrem com incapacidade pulmonar, inclusive a Covid-19, que continua em evolução no Brasil e que, por isso, vai demandar mais aparelhos desse tipo nos hospitais. A função do respirador é manter a pessoa viva para que essa inflamação do pulmão melhore e a gente consiga depois fazer o processo que dá o nome de desmame do respirador, ou seja, ir aos poucos diminuindo a ajuda do aparelho até a pessoa poder ficar livre do aparelho. Nós estamos de volta com o Infectorudo para esclarecimentos, para orientações aqui no nosso Jornal das 10. Doutor Liliana, que eu agradeço mais uma vez a presença conosco, eu pergunto à senhora umas questões mais práticas. Alimentos contaminados podem transmitir, ou até embalagens, podem transmitir a Covid-19? Embalagem, sim, Heraldo. Alimentos a gente não tem muita informação, mas a gente sabe já, né, de outros problemas de saúde que a gente tem e que qualquer alimento que for ingerido in natura, ele deve ser muito bem higienizado. Com isso, a gente já vai fazer uma prevenção do Covid-19. Agora, as embalagens, elas realmente nos trazem uma preocupação, já que a gente sabe que se o indivíduo está com o Covid-19 e espirrou, tossiu em embalagens no supermercado, ou ainda pôs a mão no rosto e ele tem Covid e toca nessas embalagens, a gente sabe que o vírus vai ficar nessa superfície e no plástico, né, no isopor, e com isso a gente deve sim se preocupar a trazer, quando trouxer dos supermercados, para que a gente manipule ou jogue fora rapidamente e higienize as mãos com bastante frequência após mexer com esses produtos. Isso é um cuidado que a gente tem, inclusive disseminado, né, na televisão, vocês mesmos têm mostrado como tratar. Nós estamos prestes a entrar no outono, doutor Liliana. Pergunto à senhora, o clima tem influência na questão do vírus? Olha, essa é uma discussão que a gente não tem ainda um dado importante. No início da epidemia, nós achávamos que a situação ia ser muito severa, estava sendo muito severa na Europa, na China inicialmente, depois na Europa, por conta do inverno, né? O inverno passou, as medidas de contenção, de isolamento social estão estabelecidas e mesmo assim, se você mesmo mostrou hoje, agora durante o jornal, que os casos novos continuam ocorrendo com gravidade. A gente sabe que nós estamos no sentido inverso, nós estamos começando o inverno e já temos essa preocupação no Brasil, sendo que o Covid chegou, os novos casos estão aí, não é? Hoje mesmo vocês já mostraram números importantes no Brasil, a curva em crescimento, então a gente não tem uma informação se o vírus muda alguma coisa ou não. Em princípio, a gente tem que tratar a epidemia como todos nós estamos tratando. A senhora já falou do clima, mas eu faço mais uma questão. A questão da chuva. A chuva em diferentes regiões do Brasil, há alguma influência? Não. Então, a chuva,
Bom, quem não está fazendo o isolamento social, a chuva agrega, não é? A gente fica aglomerado, a gente sai menos às ruas, a gente se junta mais no ponto de ônibus. Então, essas aglomerações, a chuva, né, pode favorecer a disseminação do vírus. Mas ela, de fato, é como se a temperatura não caiu e ela com o calor, como acontece na Amazônia e no Pará, não influenciou até o momento a disseminação do vírus no Brasil. Continua ocorrendo. Doutora Eliana Bicudo, infectologista do Distrito Federal. Agradeço muito a presença da senhora e as orientações aqui no nosso Jornal das 10. Obrigado, boa noite, bom fim de semana para a senhora. Eu quero vacina, não temos um remédio bom, então a atitude agora é ficar em casa. Ok? Boa noite a todos.